Boa noite com Jesus, amém? 344 do nosso inário. Breve virá, breve Jesus voltará. Vossa
Deus. Boa noite com Jesus. Amém? Graças a Deus por mais esta oportunidade que temos de estar na casa do Senhor. Se o Senhor nos permitir, sexta-feira estaremos aqui a partir das 18h30 com o programa Fé para Vencer e em seguida às 19h15 o nosso culto. Justificativas: Imeliene justifica motivo de trabalho e pede oração. Irmão João também justifica por trabalho. E oração a favor da irmã Enedina, com o levantar de mãos. Vamos levantar as nossas mãos. Jesus, só Jesus pode solucionar esse problema. E também a irmã Deusina agradece a Deus por mais uma bênção recebida. Recebeu o DPVAT na morte do seu esposo. Vamos orar? Senhor Deus, nós apresentamos, ó Pai, esses irmãos a Ti, ó Pai. Vidas, necessidades, problemas, doenças, coisas que só o Senhor, ó Pai, pode resolver, ó Pai. Doenças incuráveis, ó Deus, para a medicina, mas não há nada impossível para o Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa mudar o quadro, ó Deus, da irmã Nedina, ó Pai. Seja feito segundo a Tua vontade, ó Deus. Se for da Tua vontade de curá-la, ó Pai, restaure a saúde da nossa irmã, ó Pai. E os demais irmãos, ó Pai, nós entregamos todo nas Tuas mãos. Aqui no tabernáculo, através da internet, tudo está nas Tuas mãos, ó Pai. Cremos que tudo é possível ao que crê. E nós cremos, por isso entregamos tudo a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em tudo tu deves esperar em Deus. Ele tem tudo pra ti na hora certa. Tantas vozes para desviar da verdadeira, mas não des ouvido, siga em frente. Não fique preocupado, tudo ocorre da maneira que Deus quer, contribuindo para quem o ama. Tudo que Deus realiza não é pra entender. Ele sabe como agir com você. Se Ele te chamou, Ele já te equipou. Deus está com você, vencerá. Deus faz sua própria interpretação e nunca saberemos quando Ele dirá que terminou. Siga sempre no seu posto de dever. É melhor perder a vida na batalha do que perdê-la na fuga.
notice. Agora observem, Then we find out that when the two men went down, the preachers went out to preach, two angels went out to preach in Sodom. então descobrimos que quando os dois homens desceram, os pregadores desceram para pregar, dois anjos desceram para pregar em Sodoma. They never done this. Eles nunca fizeram isso. This thing, the sign that they went down there and showed their sign. Esta coisa, esse sinal que eles desceram ali embaixo e mostraram seu sinal, That they come to bring them out, but it wasn't the same sign the elected church got. que eles tinham vindo para tirá-los para fora, mas não é o mesmo sinal que a igreja eleita obteve. The elected church got another sign. A igreja eleita obteve outro sinal. And now notice what the church out there got, the one that stayed behind with the elected church. E agora observe o que a igreja ali obteve, aquele que ficou para trás com a igreja eleita. You remember when he was talking? Você recorda de quando ele estava conversando? He said, Abraham Ele disse a Abraão, called him by his new name that God had just given him. o chamou pelo seu novo nome que Deus havia acabado de lhe dar. Abraham, where is Sarah, S-A-R-R-A-H, her new name? Abraão, onde está Sara? Seu novo nome. Well, he was the one to give it to him. Yeah. Ora, foi ele quem os deu a eles. Sim. Someone said, I've made a statement many times, Alguém disse, eu já fiz esta declaração muitas vezes. said, Brother Branham, you don't believe that man was God. I said, the Bible said it was God. Disse, irmão Branham, você não crê que aquele homem era Deus? Eu disse, a Bíblia diz que ele era Deus. See, he did. He's the creator. Veio, ele é o Criador. He can do anything he wants to. Ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse. He just picked up some petroleum and cosmic light and calcium and potash and Ele apenas apanhou um pouco de petróleo e luz cósmica e cálcio e potássio. O irmão Branham sopra. blowed into it and stepped into the body and come down. Soprou naquilo e entrou no corpo e desceu. That's exactly the way he did it. He had angels there the same way. He can do the same thing. Esta foi exatamente a maneira que ele fez. Ele tinha anjos ali do mesmo modo. Ele pôde fazer a mesma coisa. Where did we come from? De onde nós viemos? Who made the earth? Where did he get the stuff to make the earth out of? Quem fez a terra? Onde ele conseguiu as coisas para fazer a terra? Tell me where he went out and got it at. Diga-me onde ele foi e apanhou isto. The very earth that we're sitting on is the Word of God made manifest. A própria terra em que estamos firmados é a palavra de Deus manifestada. This pulpit is the Word of God. Este púlpito é a palavra de Deus. This is the Word of God made manifest. Esta é a palavra de Deus manifestada. God spoke it, and He's a creator, and He made it out of things that not wasn't here to make it with. Deus a falou, e Ele é o Criador, e Ele fez isto de coisas que não estavam aqui para serem feitas. He created it. Ele criou isto. Got a purpose. He can create. He can do whatever He wants to. He's God. Teve um propósito. Ele pode criar. Ele pode fazer o que Ele desejar. Ele é Deus. Boa noite com Jesus. Amém. Só Ele é a força
que nos faz estar onde estamos. Amém? Deus abençoe os irmãos por meio da internet. Nós temos aqui um pedido da irmã Marta Mendes, ela está assistindo pela internet, em Sapezal, Mato Grosso. Ela pede oração por ela e por todos os seus filhos. Vamos abrir nossas Bíblias e nós vamos, daqui a pouco, orar pelo pedido da irmã. Ela fez o pedido por meio da internet, ela está assistindo lá o nosso culto. Deus abençoe cada um de vocês por meio da internet. Vamos abrir no livro de Josué, capítulo 10. Nosso pastor Gedson Cardoso, está de viagem, para o Recantinho. E graças a Deus nós estamos aqui, cada um de nós. Nós vamos continuar orando a favor todo o Recantinho, toda a programação. Os irmãos estão lá trabalhando, nosso pastor também. O livro de Josué, o capítulo 10 e o verso 12 a seguir. O sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeá, e lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes depois dele. Ouvindo o Senhor assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele, ao arraial, a Gilgal. Senhor Deus, nós colocamos o pedido da irmã Marta Mendes nas tuas mãos, Senhor. Pode parecer algo difícil para ela. Colocamos também todos os seus filhos, Senhor, debaixo da tua graça, Senhor. Mas o Senhor é o Deus do impossível. Se o Senhor pode parar o sol e a lua, quanto mais a vitória que o Senhor também pode conceder à nossa irmã e à sua família. Continue abençoando, Senhor, nosso pastor, todos que estão com ele ali no recantinho. Guarde a cada um, Senhor. Eles estão tentando fazer o melhor para toda a igreja. E assim também, cada programação que vamos ter, o encontro, recanto da fé, tudo nós colocamos em tuas mãos, Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor nos concedeu este privilégio de estar aqui. Também é um grande milagre nós estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar? Você pensa, nós estamos em um planeta que está girando em torno de si a 1.675 km por hora. Nós somos apenas como
uma fagulha de areia, vamos dizer, um grão de areia sobre este planeta. Mas veja como que Deus é maravilhoso, que Ele tem se preocupado com cada um de nós. E se Ele fez isto no passado, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, esta escritura, o profeta pregou esta mensagem tão maravilhosa com o título Paradoxo. Nós vamos ler aqui a partir da página 16. Melhor dizendo, parágrafo 83. Após ele ler essa escritura de Josué 12, Josué capítulo 10, verso 12 ao 15. Possa Deus acrescentar suas bênçãos à sua palavra. Amém. Agora eu desejo, se for a vontade do Senhor, que vocês permaneçam comigo por alguns minutos. Eu desejo tomar um assunto estranho, curioso, lendo tal escritura. Eu desejo vossa atenção e oração durante este tempo. Eu desejo tomar o assunto de uma palavra, paradoxo. E primeiro eu gostaria de explicar o que é paradoxo. No dicionário Webster, diz que um paradoxo é uma coisa que é incrível, porém verdadeira. Isso é um paradoxo. Alguma coisa que é quase que completamente fora da razão, que não poderia ser, mas que mesmo assim é. Isto é um paradoxo. Então, você estar aqui, você é um paradoxo. Você imagina isto, né? A Terra girando em torno de si a 1.675 quilômetros por hora. E nós não somos arremessados, né, para fora da órbita do planeta. E eu fico pensando, então, se Deus faz essas coisas tão grandiosas, o que é a enfermidade? O que é este problema que você tem? É nada. Agora, nós temos muitas coisas que gostaríamos de referir como sendo um paradoxo. Uma coisa sobre a qual eu gostaria de me referir é: este mundo em si mesmo é um paradoxo. Sua colocação é um paradoxo. Na noite passada eu estava falando com minha filha Rebeca, que está na escola secundária, e eu estava estudando aqui na Escritura, e estava falando com ela acerca desta Escritura, deste verso aqui, e ela disse: papai, Josué em realidade parou o mundo, não parou? Eu disse: eu não sei o que ele parou. Ele parou o sol. Ela disse: ele não poderia parar o sol, porque o sol não anda. Eu disse: os reflexos dele percorrem a terra, e sem dúvida ele parou aquilo. Ela disse: bem, então Deus parou o mundo. Eu disse: então, para o agnóstico, o que acontece se o mundo vier a parar e perder a sua gravitação? Ele se atiraria através do espaço, como uma estrela, e projéteis dele estariam caindo por centenas de bilhões de anos no espaço.
Mas a Bíblia diz: o sol parou e permaneceu em seu lugar por todo o dia. Eu creio nisto. Isto é irracional e incrível, mas é a verdade. Então, se você tem esta fé neste Deus, você não teme nada. Às vezes, esta capa, esta casca humana, às vezes pode se encontrar perplexa por algo, por uma dificuldade, pelas ondas do mar da vida. Mas lá dentro há uma alma que tem uma fagulha da vida eterna. E ela não olha para aquilo que é aparente. Olha além, no Deus invisível. Ora, o profeta diz aqui: ore e diga-me então, qual é o topo do mundo? O Polo Norte ou o Polo Sul? Como você sabe se você está no espaço? Você diz: o Polo Sul está para cima, sob nós. Eles pensam que o Polo Norte está para baixo, sob eles, veem? Está em um espaço, em um pequeno círculo de ar, enquanto ele está girando a alguns milhares de milhas por hora. Ora, a 25 mil milhas ao redor dele. Ele está dando voltas em 24 horas. Logo, ele está fazendo mais do que 1000 milhas por hora, viajando em redor. O profeta está falando em milhas, né? Nós utilizamos o quilômetro, né? 1675 quilômetros em torno. A Terra gira em torno de si. E ele nunca falha, bate precisamente onde ele está sobre o Equador. Vai em volta e nunca perde um minuto, perfeitamente cronometrado, posicionado no ar. Se isto não é um paradoxo, eu não sei o que é. Como todo o sistema celestial, como eles estão tão cronometrados, tão perfeitamente, até o ponto em que, em anos que estão por vir, 20 ou 30 anos desde agora, a ciência pode ver a vinda do eclipse do Sol e da Lua passando. E pode lhe dizer no momento quando eles acontecerão e quando o eclipse começará. Não importa quão bom um relógio que tenhamos de precisão. Eu tenho um aqui que me foi dado na Suíça como presente quando eu estive lá. O valor está em torno de $300 em dinheiro americano. Ele me foi dado. E não há uma semana, no entanto, em que ele não tenha que ser reacertado. Todos os relógios, não há nada que o homem possa fazer que seja tão perfeito. Ele estará em poucos anos gasto pelo uso e se acabará. À medida que ele vai ficando mais velho, ele vai ficar cada vez pior. As joias estarão gastas, a precisão dele o deixará. Não existe nada que possa ser afiado ou ajustado pelo homem que possa permanecer perfeito. Mas este mundo permanece perfeito. O que o controla? Bem, você diz, eu não sei o que o controla. O que é que o segura em seu lugar? É dito então que a natureza é uma Bíblia.
eu fico pensando, como que alguém vai tentar defender o ateísmo se ele olhar isto? Uma terra que está girando em torno de si a 1.675 km por hora, e ela não muda o seu curso. Não tem como. A pessoa, por mais, eu acredito assim, que por mais que a pessoa tente dizer que não existe um Deus, se ele olhar para estas coisas que acontecem no silêncio, que alguém já escutou a Terra viajar a 1.675 km por hora em torno de si, lembrando que ela tem também, que ela está viajando em torno do Sol. E você não escuta o barulho. As grandes coisas que Deus faz não tem barulho. Então Ele faz um milagre na sua vida de uma forma tão simples que, se você não estiver com sua mente, o pensamento no espiritual, você passa desapercebido. Isto verdadeiramente é um paradoxo. Ele é. Você não pode descrever como Deus faz isto, mas Ele o faz. Então, esta é a principal coisa. Ele faz isto, e nós sabemos que isto é assim. É inacreditável como você poderia girar uma bola no ar. Ela não faria uma revolução completa no mesmo lugar. Eu estava pensando, aqui há algum tempo atrás, quando eu estava no deserto, em um daqueles velhos cactos saltadores, com os ácidos em seu sangue, os puxa diretamente para você. Um daqueles saltou em mim, e você não pode apanhá-lo. Você tem que usar alguma coisa e limpar. E ficam pequenas rebarbas sobre aquilo. E não importa quão fina seja a agulha, uma agulha será grossa no final. Uma perfeita agulha, tão perfeita quanto você possa obtê-la, ela será grossa para um daqueles cactos saltadores. E ainda assim é uma folha, ela mesma enrolada e caída para baixo. Como poderia a natureza enrolar uma folha e dessa ponta aguda, mais fina do que uma máquina poderia afiar a uma, e ainda assim cair perpendicularmente para o fim daquele ponto? Ser um pequeno anzol saliente assim, pequena saliência para permanecer e para segurar a si mesma enquanto aquilo vai. Um paradoxo correto para a ciência. Isto é inacreditável, mas é verdade. Eu gostaria que alguém me explicasse isto. Eu não poderia te dizer exatamente as milhas ou quantas milhas a ciência diz que a Lua está distante da Terra. Mas como poderia aquela Lua, eu diria, posicionada a milhões e milhões de milhas de distância da Terra, e ainda controlar aquela maré do mar? O que faz isto? Como pode ser? Este é um paradoxo, mas mesmo assim nós olhamos e vemos que isto é real. Isso acontece. A Lua controla a maré. Quando a Lua oscila assim da Terra, a maré faz o mesmo. E Deus colocou a Lua sobre as marés.
e estabeleceu limites, e elas não podem ultrapassar aquele limite onde Deus traçou uma linha e disse: veja, você pode chegar até aqui, mas você não pode tomar o resto dela, porque eu coloquei minha guarda sobre você. Aquela lua, a milhões e milhões de milhas da terra, chama aquele mar, e ela coloca seus limites e controla aquilo. Inacreditável. O que está sobre a lua, quando apenas a poucas milhas da terra, toda a gravitação, todo o ar, tudo mais, sai para o espaço onde não existe, ao menos ar por milhões e milhões, e multiplicado milhões de milhas, e ainda ela o controla. Disse: você pode ir bem longe, mas você não pode ir além. Eu sou o guarda de Deus. Eu sou o cão de guarda que está aqui. Você não pode passar estes limites. Explique isto. É um paradoxo. Como é que Deus faz isto? Mas mesmo assim, Ele o faz. Isto não pode ser explicado. Isso é maravilhoso, né? E se no natural Deus tem feito isto, imagine no espiritual. Se Ele tem feito isto com relação ao universo, imagine quanto à nossa salvação. O plano da redenção foi estabelecido perfeitamente, muito mais perfeito do que a rotação da Terra e todos os corpos celestes. Então você tem que ser agradecido, você pode ser agradecido por você ter um Deus que tem feito estas coisas de forma tão grandiosa. E a obra maior que Ele fez não foi isto, estabelecer o sistema solar, o universo, foi nos resgatar. Por isso João chorou ali no Apocalipse, dizendo: quem é digno? E ele chorou porque não havia ninguém digno de fazer esta obra de redenção por nós. Mas havia um cordeiro que havia sido morto, mas ressuscitou e tomou o nosso lugar. Vamos aqui mais à frente. Também, o 101, também eu gostaria de mostrar um paradoxo, rapidamente. E este foi quando Deus chamou Abraão e lhe falou. Quando ele tinha uns 100 anos de idade, Sara tinha 90. 40 anos após o seu tempo de menopausa. E Abraão, cuja vida estava tão boa quanto a morte. E Sara, que era estéril desde o princípio, e seu ventre estava tão bom quanto a morte. Mas mesmo assim, Deus disse que Ele traria, através deles, um filho. Isto é um paradoxo. Pergunte ao doutor se uma mulher aos 100 anos de idade poderia trazer um bebê, ter um bebê. Isto é impossível, isto é inacreditável. Mas ela o teve, porque Deus disse que ela o teria. Então, se Deus estabeleceu em Isaías 53 que pelas suas pisaduras fomos sarados, não tem diagnóstico nenhum que possa ser contra isto.
Numa outra mensagem, o Mombrana diz: mas mesmo que ele não te cure, a maior coisa que tem é a sua salvação. Porque este corpo pode ir para a sepultura, mesmo que não vá para a sepultura, a cada dia ele está decaindo. Mas a alma, que não veio da terra, veio do céu, ela nunca terá fim. Aleluia. Amém. Esta é uma coisa inacreditável, pensar que um homem assentado, com suas costas voltadas para a tenda, um estrangeiro com barro sobre seus vestidos, e dizer a uma mulher que estava detrás da tenda o que ela estava pensando sobre aquilo. Um paradoxo incrível, mas mesmo assim verdade. Foi inacreditável quando Abraão tomou a Isaque no cume da montanha, seu único filho, e o levou para o pico do monte, para oferecê-lo como sacrifício. E quando ele chegou no cume da montanha e deitou Isaque sobre a lenha, e estava pronto para tirar sua vida, e quando ele estava descendo a mão, alguma coisa tomou sua mão. E ali estava um cordeiro enganchado pelos chifres, no deserto, no cume da montanha. Um paradoxo. De onde veio o cordeiro? Como poderia ele estar a 100 milhas da civilização sem haver sido morto? Com leões e chacais e cachorros do mato, e bestas e coisas? De onde veio? Como ele chegou ali? E sobre o cume da montanha, onde não existe água? Porque ele não estava ali quando ele apanhou as pedras? Ele chamou o nome de Jeová Jireh. O Senhor para si sacrifício proverá. Então, se você faz o pedido de oração, se o pastor coloque a mão sobre o enfermo tem mais fé. Mas a fé perfeita está um pouco mais à frente. A fé perfeita não precisa de ter nem um pouquinho de substância para então ser criado aquilo. O cordeiro não estava ali no monte. Ele foi criado pelo Deus que é o Jeová Jireh. Coisas inacreditáveis para nosso conhecimento e ciência, mas mesmo assim verdadeiras. Um grande paradoxo. Foi um paradoxo e será quando Jesus, em Marcos 16, verso 11 e 23, ele diz: se disserdes a este monte, mova-te, e não duvidares em vosso coração, mas credes que tendes o que disserdes, isto vos será feito. Isto é inacreditável, mas isto é verdadeiro. Este é um paradoxo. Posso parar aqui para dizer, ali, naquelas matas, assentado ao lado daquela árvore naquela manhã, nenhum esquilo no mato, mas quando uma voz falou e disse: diga onde eles estarão. E ali, ajude-me, se eu morrer antes de terminar esta mensagem,
apontando o meu dedo a um galho desfolhado, uma nogueira, disse: ele estará ali. E ali estava, incrível, mas verdade. Ele disse: onde estará o próximo? Eu disse: naquela moita de coisas, e eu não abaixei o meu dedo antes que ele ali estivesse. Onde estará o próximo? Naquele galho, lá naquele campo, e ali estava ele, incrível, mas verdade. Perguntei à minha esposa na manhã seguinte, disse: querida, perdi meus sentidos? Estou me tornando um demente? O que se passa comigo? Às vezes o cristão nem mesmo ele se entende, né? Mas há um Deus que conhece, né, o nosso coração. Porque digo as coisas que digo, porque faço as coisas que faço, o que me faz fazê-las? Amo as pessoas e mesmo assim as ofendo, e jejuo e oro para me ver livre disto. E quanto mais jejuo e oro, pior isto se torna. Incrível, mas é verdade, isto é verdade. Vi uma mulher levantar a mão lá atrás no edifício, glorificando o Senhor. Era a irmã Hattie Uraide, assentada lá. Quando tinha 2 garotos, se me permitem dizê-lo, renegados. Então você que às vezes tem o seu filho nessa situação, você também pode ter a vitória da irmã Hattie. Garotos do mundo, aquela pequena senhora sentada ali, naquele dia, uma viúva, e disse: Hattie, o Senhor Deus, você disse a coisa certa. Ele proveu os esquilos, Ele é Jeová Jirê. Ela disse: isso não é nada senão a verdade de Deus. Ela disse a coisa correta. Parece incrível que um ser humano pudesse falar uma palavra. Como disse o irmão Bucci, tão sujos, você pensa isso aqui, você pensar quanto que é grande a obra da redenção da alma de cada um de nós. Tão sujos e corruptos como somos. Já nascemos em pecado, já vamos trazendo a mentira nos poucos anos de vida, nos nossos lábios. Então, tão sujos e corruptos como somos, quem é aquele que se assenta além da lua e estrelas, e todo espaço e tempo e eternidade? Tal como o irmão Bucci disse, e li a mesma coisa outro dia, lendo Irineu, que mesmo os anjos são sujos em sua presença. Quem somos nós? Às vezes, pode chegar certos momentos, nós pensamos que somos alguma coisa. Quem somos nós? Até os anjos, querubins, serafins, que nunca cometeram nenhum pecado, nenhuma mentira, nenhuma desculpazinha, nenhum jeitinho, como se diz, jeitinho brasileiro.
eles são sujos na presença de Deus. Você pensa então, como que é grande o plano da redenção. E esse Deus tão grande se humilhou, se tornou homem, enfrentou o calor, enfrentou a dor de cabeça, enfrentou todos os problemas que enfrentamos, para nos mostrar que mesmo nesta situação de sujeira e corrupção, há um Deus que ainda pode te salvar. Há um Deus que pode nos resgatar, que um dia completará esta obra da redenção, nos transformando, nos livrando desse pecado que tão de perto nos rodeia, até mesmo correndo na nossa corrente sanguínea. Mas a mulher disse a coisa correta, aquilo intima o coração de Jeová. Você, através do Espírito Santo, você pode conseguir isto que a irmã Hatch conseguiu. Você falar a coisa correta. Aquilo intima, chama a atenção do coração de Jeová. Disse: peça o que desejar, e isso será dado. Amém, incrível, mas a verdade, corretamente aqui agora, e em nossa vista, está a evidência visível. Nós já vimos, né, a foto desses dois rapazes. O Modailton já apresentou aqui no companheirismo. Ela pediu por seus rapazes que suas almas se tornassem cristãs. Então você pensa, pai, mãe, todos nós podemos pensar, carro não tem valor, casa não tem valor, dinheiro nenhum, empresa, aplicação que seja mirabolante, rendimentos altos, nada substitui você ver seus filhos sendo salvos. Você ver sua família reunida nesta mesa celestial, neste banquete celestial, desfrutando deste mesmo alimento que você está desfrutando. E se teu filho está afastado, o Deus que parou o sol, o Deus que parou a lua, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que mantém este planeta girando em torno de si, em torno do sol, mantém o universo tão cronometrado, ao ponto da ciência poder prever os acontecimentos, os eclipses, Ele também dá a vitória a você. Te dá o seu filho, seu esposo, sua esposa. Deus lhe deu o seu desejo. Incrível. Aquilo era mais milagre do que curar uma pessoa doente. Aquilo era uma mudança na vida do homem. Então o maior paradoxo não é o mar vermelho ser aberto, não é o sol parar, é a mudança que Deus tem feito na nossa vida, no nosso coração. Aquilo era uma mudança na vida do homem, sua alma, corpo e tudo o que ele é. Aquilo mudou sua formação, inacreditável, porém verdade. Era um paradoxo. Nós o vemos em todo lugar. Se você tiver então os olhos da fé,
aguçados a percepção profética, você então vê o paradoxo acontecendo na sua vida a cada momento. Ele fazendo isto, o maior paradoxo não é a Terra estar girando em torno de si a 1.675 km por hora, e toda esta maravilha que você vê do universo em perfeita ordem. O maior milagre é você estar aqui, é você ser herdeiro da vida eterna. Herdeiro da vida eterna, tirado da sujeira, da corrupção, afundado no pecado, e então levantado à posição de filho e filha de Deus. Deus te abençoe. Você carregue isto no seu coração, esta segurança na sua alma, de que o Deus que fez o milagre ontem, Ele faz hoje, e Ele fará eternamente. Deus o abençoe. Amém. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto osso da luz. Lá, 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 eu te canta minha alma, canta minha alma, canta o Senhor, enche-me sempre ardente louvor, canta minha Aleluia, graças a Deus pelo que nós ouvimos. Hoje nós ouvimos sobre paradoxal, coisas paradoxal. É um paradoxo, né? Se a gente for imaginar, for vendo, é tanta coisa, né? Quem já foi no mar aí? Levanta a mão. Quem conhece o mar? Pois é. Quando você chega até ali, aquele monte de barco, tudo atracado. Daí a pouco aquele monte de barco, está tudo no seco. Quem fez aquilo? Foi a lua. Foi a mão de Deus, é tão bonito. São tantas coisas belas. E Ele também fez uma coisa tão tremenda na sua vida. Você está aqui. Salvo. É um paradoxo. Da maneira que você está, você pensa, às vezes o diabo, né, fala, você não vai, você não pode. Mas foi tudo feito da mesma maneira que foi feito com Sara e Abraão. Era impossível para aquela velhinha, né, ter um filho, mas ela foi transformada e teve o filho. É um paradoxo, tudo é um paradoxo, mas graças a Deus, amém. É um paradoxo também a mãe da irmã Rosângela estar aqui conosco. Filma ela lá, irmão, ela está conosco. Ela passou pelo vale da sombra da morte, mas ela está aqui. Manzilda Calaça. Amanhã haverá ensaio às 19 horas com os tocadores e todas as crianças. E Deus te abençoe, irmão Samiron Juliezer, Carmo do Parnaíba, Minas Gerais, Terra Boa. Também a igreja de Bernardo Saião. Deus continue abençoando todos vocês, principalmente a irmã, como é que é o nome dela? A irmã... Não, moço.
A irmã é de Bernardo Saião? A irmã Joaquina. Deus te abençoe, irmã Joaquina. Deus continue te dando saúde. Deus te abençoe, irmã Leidiane Carvalho e Ana Lídia Carvalho, em Primavera do Leste. E também Deus te ajude, irmã Ruth Miguel, não pôde vir. Irmão Divino Companheiro, Deus continue te abençoando em Aparecida de Goiânia. Também irmã Marta Mendes, cidade de Sapezal, Mato Grosso. E Deus te abençoe, irmão Wanderson e a irmã Geise, em Ceilândia. Graças a Deus por todas essas vidas. Deus vos abençoe. Amém. Aleluia. Grande e poderoso Deus, nós podemos sim te bendizer. Mesmo vivendo nesta era tão difícil, nervosa, agitada, neurótica, mas nós podemos parar e simplesmente ficamos assim, perplexo, ao ouvir falar do paradoxo, das coisas impossíveis, das coisas que parece que não podem nem mesmo existir. Mas há um grande e poderoso Deus que tudo vê e tudo fez. Meu Deus, medidas tão fortes, 1.600 milhas por hora. Meu Deus, tremendo. Que o Senhor possa ampliar a grandeza de Deus em cada coração. Existe alguma coisa impossível para Deus? Não. Somente crê. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que não haja nenhuma pessoa enferma no nosso meio. E que todos saiam daqui recompensados, ajudados, abençoados. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão e vão na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até sexta-feira próxima, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Meu coração, ao recordar-se, canta, e no meu viver não mais tristeza tem. Há uma estrada que ao olhar encanta, e um novo lar avisto pela fé. Irei cantando até que chegue o dia, sei que lá no céu eu chegarei. Para a cidade vou com alegria, e a voz de Deus eu ouvirei. Aqui no mundo há lutas e perigos, e